Jess, ainda dá para passar? Faltando 2 meses para a prova? É a pergunta que todo mundo me faz. E eu vou te responder uma coisa. Ao invés de você me perguntar dessa maneira se ainda dá para passar, você me pergunte da seguinte maneira. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Me pergunte da seguinte maneira. Jess, como eu vou conseguir passar estudando com 2 meses de antecedência? É isso que eu vou responder nesse vídeo para vocês. Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando aqui. Amiguinhos, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma estratégia de concurseiro para alcançar a sua vaga. Então eu já vou te pedir, porque o negócio aqui não é pequeno, o que eu vou trazer para vocês é coisa grande, tá? Eu vou te pedir para curtir esse vídeo e compartilhar com seus amiguinhos que também estão na mesma canoa que você, né? Para que a gente possa espalhar a luz do entendimento da matemática, e não só matemática, porque eu vou trazer dicas aqui de geografia, de história, de como você vai estudar também as ciências humanas, o português, biologia, né? Que não são tanto assim da minha área, mas como uma pessoa que já fez várias provas, vários concursos, e graças a Deus eu sempre tive bons resultados, porque eu estudo com cabeça de concurseiro, eu vou passar essas dicas para vocês, beleza? Então fica desse vídeo aí pra gente conversar um pouquinho. Bem, a primeira coisa que você vai ter que entender, amiguinho, é o seguinte: você está estudando com 2 meses de antecedência, certo? 2 meses, você é responsável pelo seu estudo. Então, primeiro pescoção que eu vou te dar aqui, que eu não poderia deixar de fazer, assim como eu faço sempre nos vídeos de tapa na cara com carinho, diga-se de passagem, se você nunca viu, dá uma olhada aqui no card, que eu tenho 2 versões de vídeo pescoção no bebedor de lavagem, como diz a minha avó, né? Um termo bem mineiro aqui, pra você que deixou tudo pra última hora. Porque, né, enfim, eu não vou ficar repetindo aqui o que eu já falei lá, mas eu vou ser obrigada a trazer alguns jargões aqui pra vocês, que é sobre a responsabilidade do estudo. Então você vai ter que abandonar aquela velha filosofia do hard, né? Quem que é o hard, gente? Hard é um carinha, né, de um desenho animado que tudo na vida, a única coisa que ele sabe fazer é reclamar. Ele fica assim o tempo inteiro, ó. Oh, céus, oh, azar, oh, vida, matemática é muito difícil, oh, e a concorrência, oh, hard, ah, não sei o quê, e chorando a vida, né? Então você vai ter que mudar essa sua cabeça de hard, né? Porque você escolheu deixar para a última hora, eu sinto muito, tá? Eu não vou vir, esse vídeo não é para passar a mão em cabeça de menino, tá, mães e pais irresponsáveis que me assistem aqui. Eu trago verdades para você, mas eu entrego também uma solução para essas verdades, porque não adianta ficar só dando pescoção na pessoa e não fazer um carinho nela, né? Por isso que o vídeo chama Tapa na Cara com Carinho, porque eu te mostro onde você tá fazendo errado e te falo, vamos agora de mãos juntas fazer o certo. Não adianta só aquela pessoa que fica jogando na sua cara o passado e não te dá uma solução pro futuro. É o web. Então vamos lá, né? Voltando aqui ao assunto que eu tava falando, essa questão da síndrome de Hard, ela é a pior maldição que pode ter na sua vida, tanto estudantil, quanto vida profissional, quanto amizade. A pessoa que só reclama, ela pega toda a energia que ela tem para trabalhar, para produzir, para fazer coisas úteis ao universo, para ela mesma, e gasta reclamando. Para pensar o tempo que você tá aí reclamando da vida, falando mal dos seus professores, do governo, de quem quer que seja. Se você estivesse estudando de forma compenetrada, sem procrastinar, olha o tanto de assunto que você estaria aprendendo, né? Eu vou te falar agora que eu tava fazendo uma inspeção aqui nas questões de geografia da prova e eu tava vendo o quanto que a pessoa que tem a cabeça boa consegue fazer essas provas de humanas da prova sem precisar estudar loucamente como vocês fazem, ficar vendo videoaula, aquela coisa toda, né? Eu vou ensinar essa técnica daqui a pouco. Fica aqui no vídeo que eu vou falar também de humanas, não vou falar só de exatas, né? Mas porque eu vejo esse comportamento infantilizado nos alunos de responsabilizarem outras pessoas pelo estudo deles e principalmente ficar reclamando eternamente, deitado em berço esplêndido. Querido, se você não levantar e ir caçar o seu destino, ninguém vai trazer ele de bandeja pra você. Então pare de reclamar e vai fazer alguma coisa, certo? A sua mudança de mentalidade, de parar de ser um reclamão nojento e começar a ser uma pessoa que efetivamente faz as coisas, ela também vai vir alicerçada no aproveitamento do caminho. É uma mudança de mentalidade. Você tem que estudar pensando da seguinte forma: eu estou estudando para lá dentro também. Sabe por quê? Eu vou te dar uma triste notícia. Se você continuar com o estudo infantilizado igual você utiliza na escola, você não vai dar conta do rojão que são os colégios técnicos. Porque lá você vai fazer 2 cursos, o técnico e o médio ao mesmo tempo. Então precisa ser um aluno
organizado, compenetrado, que não procrastina, porque senão não dá tempo. E aí, né, enfim, você sabe que não é fácil estudar lá. Então comece agora a preparar a sua cabeça para o estudo lá dentro também. Você se prepara para o vestibulinho, né, vestibular, e também para conseguir aguentar o rojão lá dentro. Então a mudança de mentalidade que você tem é: eu estou aprendendo a estudar, não é só aprendendo matemática, geografia, não. Eu estou aprendendo a estudar. Essa é a diferença, tá bom? E você vai estudar com arma de concurseiro, porque arma de menininho de escola não utilize. Você quer passar em prova? Para de estudar igual criança de escola. Para cada ambiente, você utiliza uma roupa diferente, não é? Se você vai na igreja, você vai se vestir de forma adequada. Se você vai no baile funk, você vai de outro jeito. Para fazer prova de concurso, você utiliza técnica de concurso. Não é técnica de escola. Sabe por quê? Porque você tem que revisar um mundaréu de assuntos, certo? Num tempo muito escasso, principalmente você que deixou para 2 meses de antecedência, né? Eu já te falei que você não vigiou, mas enfim, né? Voltando aqui, então você precisa ter uma outra cabeça, uma outra estratégia que eu vou te passar aqui agora. Então, se você chegasse para mim e me fizesse uma pergunta: Jess, se você fosse aluna, né? Não fez cursinho, enfim, é uma aluna que está no 9º ano. Como você estudaria hoje para passar no Cefet daqui 2 meses? É uma tarefa hercúlea, mas eu vou te contar a minha estratégia. Primeiramente, você tem que entender 2 coisas, 2 grandes blocos de estudo. O estudo para exatas e o estudo para as matérias que não são exatas. Quais são as matérias que não são de exatas? Biologia, geografia, história e português. E as exatas são física, química e matemática. Essas matérias, elas têm estratégias um pouquinho diferentes para estudar, porque a gente precisa entender que para aprender exatas, você precisa exercitar muito mais. Se você exercita isso aqui com geografia e história, você tem que exercitar isso aqui com matemática, física e química, porque senão você não consegue fazer no tempo da prova. Então, como que eu ia fazer? Primeiro, separei o entendimento. Exatas e não exatas. Beleza. Quando você for estudar matérias de exatas, para aprender, você precisa estudar por uma sequência lógica, porque as matérias de exatas, elas têm pré-requisito. Um exemplo, geometria é a matéria de exatas que você vai ter mais conexões com outras matérias. Por quê? Geometria depende de aritmética e de álgebra, tá? Além de uma visão espacial, né? Uma visão que você tem que ter da figura e tudo tal, conectar o enunciado para fazer o desenho da figura. Você tem que saber fazer operações matemáticas, você tem que saber fazer equação, porque senão você não vai achar o resultado que você procura na geometria. Infelizmente, né? Então, por isso que a geometria, ela é sempre vista no último semestre do ano, né? Ali na última etapa, não dá tempo de ver, né? Todo mundo sabe que esse rolê acontece mesmo na escola, porque não dá tempo, porque você vai pegar para estudar as exatas com uma ordem lógica. Em matemática tem 7 grandes blocos de tema. Eu vou te falar. O primeiro, regra de 3 e suas variações. O que é regra de 3? É gráfico, é porcentagem, é juros, tudo isso faz parte do grande assunto que eu chamo de regra de 3. É o assunto mais fácil que tem. Aí você vai falar juros, mas e juros compostos? Não fala juros compostos comigo, não, pelo amor de Deus. Eu já falei com você que eu tenho giriza desse nome, juros compostos. Isso não cai, é o rodapé de página que o aluno, né, gosta de pegar lá um nome difícil. E trigonometria, calma que eu vou falar sobre isso, tá? Mas enfim, então a regra de 3 é o assunto mais fácil. Você precisa dominar os enunciados de regra de 3, o português da regra de 3, para poder avançar e chegar lá nas circunferências, que é a última parte de geometria, com maestria, entendeu? Porque se você não sabe ler, maluco, você não vai conseguir fazer nada de geometria, não. Tem que saber ler, entendeu? Ler, tem que saber ler com fluência, a língua portuguesa com fluência. Pronto. Depois de regra de 3, nós temos o segundo tópico, que é continhas. Você precisa saber toda a aritmética, racionalização de denominadores, trabalhar com fração, soma, subtração, frações geratrizes, os conjuntos numéricos, os problemas de diagrama de Venn, que eu gosto de chamar de diagrama, né, de falar ou diagrama de Venn ou diagrama de árvore, enfim, você precisa saber isso. Então, essas questões aqui, elas têm mais texto. Agora, vamos pular para a função do primeiro grau. Você precisa saber tudo. Como achar a equação da reta, dar 2 pontos, enfim, setorizar os problemas de função de primeiro grau. Função do segundo grau. Você precisa saber tudo sobre o assunto. Você precisa saber achar as raízes, achar o delta, interconectar esses assuntos também com outros, por exemplo. Quando tiver número irracional, você está lá em função do segundo grau, mas você tem que voltar em continhas, porque você tem que saber trabalhar com números irracionais, certo? Enfim. Depois, triângulos.
tá? Quando eu falo triângulos, eu tô falando da geometria plana, porque as figuras, em geral, elas são divididas em triângulos. Por exemplo, um hexágono é a junção de 6 triângulos equiláteros. Então, você tem que dominar os triângulos, assim, ó, de trás para frente e de frente para trás. O aluno me pergunta, trigonometria, qualquer questão de trigonometria que cai na prova de Cefet, Colté, coluna, blá, 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 você vai resolver com o triângulo egípcio ou triângulo retângulo isósceles. Pronto, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui com vocês sobre isso, depois eu vou falar mais um pouco aqui no canal, fique ligado, já deixa aí, né, o sino de notificações ativado para você receber. Então, trigonometria, não esquenta a cabeça com isso não, estuda com a estratégia que eu tô te falando que você vai se dar bem, certo? Pronto, e por último, circunferências. Aí em circunferência, gente, tem tudo ali no meio, tem função do segundo grau, tem teorema de Pitágoras, ela mistura o rolê todo. Todas as questões de matemática da prova são assim, elas são multidisciplinares. Então por isso você tem que praticar, porque não é só assunto do 9º ano na questão, é do 9º com o 7º, junto um trem aqui do 6º que você vai precisar para fazer. Então por isso que matemática você tem que estudar com uma sequência lógica de assuntos que vão te ajudar a entender os próximos e separado por assunto para você ver milhares de formas que aquilo ali pode cair. Então, em física, eu tô olhando aqui no computador, porque a gente separou isso em 8 grandes blocos, tá? Analisando, claro, gente, as provas antigas, porque o edital, ele traz pra gente as coisas de forma muito genérica. Ele fala assim, você tem que aprender a contextualizar gráficos na parte de não sei o que e tal. Então, a gente, para ficar mais didático, né, a gente tem que separar esses assuntos de uma maneira que você vai entender melhor. Então, a física são 8 grandes temas que nós separamos. Né? O primeiro tema que você deve estudar em física é termologia e energia e ótica, tá? Esses 3 assuntos, termologia, energia e ótica, eles não são os assuntos que você estuda primeiro na escola. Por quê? Não sei, tá bom? Porque a escola, eu não sei qual que é a lógica de colocar o menino para estudar cinemática primeiro do que esses assuntos. Esses assuntos são mais fáceis de absorver, são assuntos mais teóricos do que fazeção de conta, né, maluca. E aí o aluno, como tá com déficit de matemática, porque o aluno tá com déficit de matemática, né? Claro, ele sempre tá com déficit de matemática. Mesmo aquele aluno que é bom, ele chega lá na física com dificuldade de matemática, ele não tá acostumado a ver a mudança de variáveis que a física faz com a matemática. Por exemplo, a função do primeiro grau, y(x mais b). O aluno entende em matemática. Chega na física, vai trocar isso por v igual a v0 mais até o aluno pira. Mas é a mesma fórmula, meu irmão. É a mesma coisa, né? Mas o aluno não está acostumado a enxergar com outras letras. Então, quando você for estudar física, é interessante que você estude uma física menos matemática. Olha o nome da palavra, cinemática. Cinemática, tem tudo a ver com matemática. Você não vai estudar essa matéria primeiro. Você vai estudar o que é mais fácil primeiro. E aí, a importância de você ter a ajuda de um profissional é nessa hora. Como é que você vai saber isso se você acabou de sair do coeiro? Você não tem como saber isso. Isso tem que ser passado por uma pessoa experiente, um professor de preferência, né? Que vai te falar. Então, você vai começar a estudar termologia, energia e ondas. Essa é a sequência que a gente coloca nos capítulos. Depois, ótica. Ondas também, porque é bem tranquilo. Depois você vai estudando eletricidade, força, movimento e hidrostática, que são matérias que envolvem mais matemática, certo? Então, eu já te falei os 8 tópicos e a sequência lógica de estudar, de modo que você vai aprender a interpretar questões físicas para quando você chegar no último capítulo, você já está com mais anticorpos, né? Não adianta chegar lá na frentona sem anticorpos, não, é um tiro no pé. E isso para física. E a química, Jazz? Eu vou falar para vocês os 5 tópicos que nós separamos aqui, que são materiais, reações químicas, cinética química, a parte elétrica da química, né, que são ali os compartilhamentos de elétron, entre outras coisas, e os átomos, que são os modelos atômicos. Gente, isso aqui em química, 5 tópicos, é o que mais cai. Tá? É claro que dentro você vai ver ali, por exemplo, gráfico de mudança de estado físico, isso também cai na física, tá? Lembre-se, ciências, física e química, elas são muito interligadas no ensino fundamental. É muito difícil você falar assim, isso é física e isso é química, né? Mas enfim, você tem que ter essa noção. E física é mais... química, desculpa, eu acho, na minha opinião, é mais tranquilo, que é menos matemática, tá? Então, você consegue fazer nessa sequência aí, eu acho uma boa sequência, tá? Materiais, reações químicas, cinética química, a parte elétrica da química, né? Como os elétrons se comportam na química e os átomos são os modelos atômicos, entre outras coisas.
ok? Então, esses aí são os assuntos de química que eu coloco em grandes blocos. Agora, dentro desses assuntos, é claro, tem subtópicos. E nos subtópicos você vai aprender tudo, tintim por tintim, nos seus mínimos detalhes, pelas questões. Então, nos cursos que nós temos, a gente te ensina a resolver tudo isso. Diga-se de passagem, então, é óbvio que respondendo aquela pergunta lá no começo, Jess, se você fosse aluno, como você estudaria pro Cefet, pro Coltec, pro Colégio Técnico? Primeiro, eu faria o meu curso, obviamente. Aí você vai falar assim, é o marketing da gata. Não, não é só o marketing, sabe por quê? Os meus cursos, eles são as resoluções completas, sem encher linguiça. Você tem 2 meses para estudar, aí você vai começar a estudar enchendo linguiça, velho? Pelo amor de Deus, para de jogar seu tempo e seu dinheiro no lixo. Você vai estudar de forma otimizada, estratégica e, por favor, direto ao ponto, sem encher linguiça. Então você precisa fazer as questões e aprender a matéria pelas próprias questões. É o método mais rápido e mais eficiente. Mesmo que eu tivesse 1 ano para estudar ou 1 mês para estudar, não importa. O estudo eficiente é o estudo por questões, porque você vai fazer a questão na prova. E aí, amiguinho, você tá gostando desse vídeo? Por favor, não deixa de curtir, tá? E comentar aqui embaixo, cabeça de concurseiro, para eu saber se vocês vão mudar aí a mentalidade e a forma de estudar. Voltando aqui, e humanas, geografia, história, biologia, português, qual que seria a sua tática, Jess, sobre essas matérias? Eu vou poder te falar aqui com mais imparcialidade, porque vocês sabem que eu trabalho com exatas. Mas então como é que eu estudaria humanas? Bem, eu já estou fazendo isso, tá? Para você não vir achar que eu tô vindo aqui falar uma coisa de forma leviana. Eu já tô fazendo alguns testes aqui, por exemplo, na semana passada, dá uma olhada aqui, eu resolvi a prova de ciências completa do Cefet 2020. Então eu resolvi também as questões de biologia. E eu trago para vocês ali estratégias de resoluções que você vai utilizar em todas as matérias. É por isso que eu falo, aprenda a fazer questões. Por quê? É claro que uma técnica que você vê ali na prova de química, você pode usar aquela estratégia de resolução nas outras, né? Por exemplo, a eliminação das alternativas. Essas questões que, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, você falar quais são as verdadeiras, às vezes se você souber uma com toda certeza e umas 2 ali você sabe mais ou menos, você consegue eliminar por causa das alternativas que te dão essa permissão, né? Enfim, então, as matérias que não são humanas, que não são exatas, eu já tô olhando elas aqui. Por exemplo, eu fiz essas 2 últimas provas de biologia e fiz as 2 provas de geografia também, tava dando uma olhada. Bem, gente, se eu falar com vocês, por exemplo, caiu questão de fuso horário, que é matemática, caiu questão de escala de mapa, que é matemática, né? E várias outras que é uma simples interpretação do texto e senso de lógica, por exemplo, caiu coisas da África, né? Sobre conflitos étnicos numa questão. As alternativas, as que são erradas, elas são muito erradas, cara. Fica muito óbvio em algumas questões acertar. Então, o que eu te sugiro é, primeiro, você vai pegar as provas antigas, certo? Você vai pegar a última prova do Cefet 2020, Cefet 2019, Cefet 2020, vai pegando várias provas aí e vai fazendo só as questões de geografia, com o gabarito do lado. Você não vai inventar a fórmula da Coca. Amigo, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você vai estudar com cabeça de concurseiro, né? Cabeça de concurseiro, pelo amor de Deus, para de querer inventar a fórmula da Coca. Estudar igual você estuda na escola, com aquela competição, né? Ai, peraí, eu tenho que acertar. Vou olhar no livro, ver uma videoaula de 3 horas para acertar o assunto. Você vai ser um pouquinho mais, digamos assim, qual que é a palavra? Desapegado. Você vai pegar a questão, lê ela rapidamente, escolhe uma alternativa e olha a resposta do gabarito. E aí você vai falar, bem, eu concordo, ou então não concordo, mas por quê? Vou tentar justificar o porquê. E aí as que você for errando, você vai olhando na internet para ver qual que é a sacada. É assim que você vai estudar humanas. Eu resumi para você aqui, ó, rapidão, certo? Vou repetir de novo. Você vai pegar as provas antigas e vai pegar uma questão de geografia. Essa aqui, por exemplo, certo? É uma questão que falava lá dos países da África, né? E é uma questão que ela precisa de um conhecimento prévio. Eu não sei qual país da África que é cada um desses. Então, essa questão, você precisa dar uma olhada nos mapas da África, né? E ver qual que é o país e entender o porquê dessa alternativa. Agora, olha, por exemplo, essa questão aqui. É uma questão de interpretação de texto e gráfico. Não tem nada demais de geografia, que ela poderia estar na prova de
História poderia estar na prova de matemática ou na prova de português que fosse, porque gráfico também é um tipo de texto, então ela não tem nada de muito específico. Até porque se você olhar pelo senso de lógica, ele está falando aqui que é uma pirâmide etária, então muito provavelmente ele está falando ou de taxa de natalidade ou de taxa de óbito das pessoas, né? A idade que as pessoas morrem. Então faz algum sentido, está falando de migração e de rendimento financeiro médio das pessoas? Olha para você ver como que é simples entender o que o negócio está falando. O enunciado falou etário, fera. O enunciado falou etário, fera. Não viaja na maionese, não para de fanfic. O que tem a ver com saldo migratório ou rendimento médio? Então entende como que você vai fazer as questões? Você vai olhando assim. Então essa questão, por exemplo, é uma questão que você não precisa ficar revisando. Ela é óbvia pela própria natureza dela. E aí você vai falar assim, mas e se cair uma coisa completamente nova? Vai cair nada de muito novo. Você vai pegar muitas provas. É por isso que eu tô falando. Quando você vai estudar por questões, tem que ser por muitas questões. Não adianta pegar as 3 últimas provas e achar que você sabe o que vai cair na matéria pela inspeção de 3 provas. Pegue todas as provas do Cefet, pelo menos, tá? Ali em 2010 para frente. Então pega de 2022 até 2010 as outras matérias. 2022 foi só matemática e português, né? Mas enfim, 2020 até 2010, para você poder bater a mão na mesa e falar, não, eu já entendi como é que é a prova de geografia, de história, de língua portuguesa e de biologia na prova. Porque eu vou te ser sincera, eu sendo uma pessoa relativamente leiga, porque eu não estudo geografia, história, biologia há 1000 séculos atrás, eu consegui fazer a maioria das questões aqui. Eu errei acho que uma só em geografia e história. Eu fiz geografia e biologia, eu fiz 2 provas, só errei uma questão, por bobeira também. Mas por quê? Porque são questões óbvias. Né? Eu errei essa do mapa da África, porque realmente eu não sabia. E beleza, é uma coisa que eu não sabia. Agora o resto, o próprio texto te conta. E a própria lógica, o sentido de saber eliminar as alternativas vai te contar. Então aprenda a fazer as questões da prova. Observe pelas próprias questões antigas o que de fato cai. Não é o edital que te conta o que cai. Quem te conta o que cai é a prova. O edital fala que pode cair qualquer coisa. O edital é genérico. Sabe por quê? A pessoa que elabora a prova, ela não quer que aconteça dela não ter citado um tópico e cair, né, na hora ali da pessoa que inventa as questões. Por quê? Porque ela quer se resguardar. É igual quando o professor fala assim, você pergunta, professor, vai cair o que na prova? Ele fala, tudo que eu dei. É isso que o edital fala pra você, em outras palavras. Ele coloca uma coisa muito genérica que não dá pra você ter fundamento. Quem te conta o que cai na prova é a prova antiga. Então pare de estudar com cabeça de menino bobo, pegando tópico no edital. Ai, cai Revolução Industrial, eu vou ver uma videoaula aqui. Calma, você não vai ver ainda não. Primeiro você vê todas as questões, depois você vai ver as videoaulas de Revolução Industrial para tirar dúvida nos tópicos das questões que você não conseguiu. É assim que se estuda, gente. Pelo amor de Deus, para de dar mole, amiguinhos. Vocês vão ficar até quando estudando com cabeça de criança, vendo videoaulazinha? Isso não te ajuda. Por exemplo, se você vê que você está errando muito esse tópico, Revolução Industrial, digita no Google, assim, lista de questões de Revolução Industrial. Você pode pegar do Enem, você pode pegar de outros assuntos, porque como é ciências humanas, não tem como ela aprofundar demais naquilo ali, igual matemática, por exemplo, né? Matemática, se você pegar um assunto do ensino médio, aquilo ali você ainda não viu no ensino fundamental. Mas se é Revolução Industrial, você pode pegar inclusive questões do Enem, não tem problema nenhum, ou de outros vestibulares para poder fazer, certo? Pegue listas de exercício grande, com gabarito, e vai entendendo a matéria dentro da resposta que o gabarito te contou. Não tenta inventar a fórmula da Coca. Você tem 2 meses para fazer a prova. Então estude com as ferramentas que você tem. Prova e gabarito. É isso que vai te levar à sua aprovação nesse período de 2 meses. E claro, tirando as dúvidas aí eventuais nas questões que você for errando. Beleza? Então é isso, obrigado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não demole. Pense bem, tá bom? Porque humanas e exatas a gente estuda de forma diferente, tá bom? Exatas você precisa de um acompanhamento maior porque o buraco é um pouquinho mais fundo. Mas utilize todas as ferramentas que você tem, pare de reclamar, pare de procrastinar e vai estudar, porque ninguém vai conquistar essa vaga. Quem vai conquistar é você.